Índia significa terra do rio Indo. Já o nome do rio vem do sânscrito Shindu, que quer dizer como um oceano, ou seja, Índia é a terra do rio oceânico. Ela já era chamada assim desde o século IV a.C. E esse é o Holi, o Festival das Cores, que é bastante tradicional no país e realizado sempre no final de março. No Triptonita de hoje, uma mulher incrível que um belo de um dia resolveu dar um chute na cobertura que ela fazia como repórter do judiciário aqui em Brasília para se tornar cidadã do mundo. Débora Zampierre. Tem uma grande fonte inspiradora para essa viagem, que era a Raquel Verano e o então marido dela, que eles tinham feito essa viagem e saiu numa edição especial de revista de bordo. E eu lembro que eu peguei aquela revista, eu li aquilo, eu falei, meu Deus, é isso. Uma viagem em que ela pôde conhecer 31 lugares na Índia em 3 meses, para em seguida partir para muitos outros destinos pela Ásia. Tudo devidamente relatado no blog Mundolândia. Lembrando que Lândia é o sufixo usado para lugar. Então, o lugar dela é mesmo o mundo. Quem for fresco, Projota, acho que ia ter dificuldade. Eu sou Murilo Carvalho, este é o Triptonita e já vai deixando o like neste vídeo que promete ser uma prosa muito da sensacional sobre a Índia hoje. Fala, minhas cocrantes e meus cremosos, tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente de todo o coração que sim. E eu já pedi pra você deixar o like nesse vídeo aqui antes da vinheta rodar e eu vi que você ainda não deu. Então deixa o curtir aqui neste vídeo, deixa também um comentáriozinho aqui embaixo que eu adoro responder os comentários. E olha só, tem vídeos novos por aqui de segunda a sexta-feira, então se inscreve no canal, vai. São vídeos sobre música, viagens, comida, histórias e outras nerdices. Mas aliás, já vai curtindo aí a parodinha. E bora pra prosa. Bom, só pra lembrar, essa prosa não é sobre o Holi Festival, o Holi Festival. Esse só foi o assunto que coloca a Índia em evidência nessa época do ano que eu usei para trazer para cá um pouco sobre a Índia, esse país tão incrível e cheio de histórias para contar. E lembrando que esse vídeo é um vídeo 2021 e o festival aconteceu em proporções bem menores que as normais por causa da pandemia de coronavírus. Em muitas cidades e regiões ele foi cancelado e onde ocorreu foi com restrições para tentar evitar aglomerações. Muito bem-vinda a este quadro, Deb, Triptonita, nossa pedrinha mágica para a gente viajar por lugares, já que agora a gente está preso na pandemia, né, e não consegue estar presencialmente onde a gente gostaria. Tudo bem, Deb? Tudo bem, prazer estar aqui com você, Murilo. Muito obrigada pelo convite e relembrar esse momento maravilhoso, que é estar em lugares novos, né? Olha, eu hoje, para me preparar aqui para essa entrevista, para a gente falar sobre Índia, eu fui até o Mundolândia de novo e me recordei do prazer que é ler você. Porque você tem uma escrita que hoje, 2021, a gente chama de escrita afetiva. Mas lá em 2014, 2013, quando você escreveu, ainda não existia esse conceito, ou pelo menos a gente não conhecia, né? E o texto mais gostoso que eu peguei do seu blog foi exatamente você se despedindo da Índia, falando que tinha passado por mais de 30 lugares nos 3 meses iniciais da sua viagem pela Ásia, ali em 2013. Então eu queria saber tudo, né? Já que a gente está na semana em que aconteceria o Holi Festival, e por isso que a gente trouxe o assunto Índia para cá. É muito louco aquele lugar, né? Você, naquele texto, inclusive, falava assim: estou saindo daqui diferente. Não sei como, mas diferente. E aí eu queria saber se em 2021, 7 anos depois daquele texto, você ainda pensa nisso ou você ainda sente isso? Nossa, é engraçado, né? Você tá falando desse texto de despedida e como essa escrita afetiva, como ela vem muito de dentro. Basicamente, eu tenho o texto inteiro na minha cabeça até hoje, assim, né? Foi realmente uma experiência muito incrível. E eu acho que a resposta para essa sua pergunta, sim, que
Assim, foi uma experiência, foi um grande abrir-alas dessa viagem, né? Que essa viagem depois foi para outros lugares, mas a Índia foi um momento, eu quis mesmo que começasse ali, porque precisava ser realmente aquele momento de choque, assim, para o novo, para o desconhecido e tudo. E foi, né? Naquele momento, acho que demorou um pouco até para digerir, até, claro, depois, quando eu estava saindo, já estava entendendo um pouco mais e tal, mas hoje, olhando para trás, é que você vê os impactos disso na sua vida até hoje, né? Que quando as pessoas vêm comentar sobre a Índia, que eu defendo com unhas e dentes, assim, a Índia é natural, assim, eu praticamente eu nem sou de lá, mas é como se fosse. E é um lugar, assim, que exige muito respeito, assim, eu acho, sabe? Eu acho que hoje o turismo, ele tem uma característica que eu não gosto muito, até tem um jeito das pessoas falarem de turismo que é, vou fazer tal lugar, é como se fosse um tique, assim, na lista. E isso me incomoda um pouco, porque na verdade o destino é para você viver o destino, né? Para você estar lá. E a Índia te convida muito a isso, né? Então, quando você está aberto para isso, você ecoa para anos à frente até hoje, com certeza. Eu acho que você é a pessoa que fala sobre a Índia com menos afetação que eu conheço na vida. Conheço várias pessoas que já foram para a Índia com propósitos muito variados. E aí, quando eu falo de afetação, eu estou brincando, é claro, porque cada um sabe suas motivações. Mas é porque é muito comum a gente falar assim, ai, a Índia, namastê, não sei o que, vai se fuder. Dá vontade de falar pra pessoa. Me fala a realidade de como é que são as coisas lá. Porque eu tenho amigos, por exemplo, que falam assim, eu não quero nem sobrevoar a Índia para não correr o risco de cair o avião e aquelas bactérias todas me consumirem. Isso já é um começo de isso já é um começo de choque cultural também, né? A questão da higiene, que é um assunto muito. Nossa, brasileiro chega a ter toque com limpeza, né? E como é que é de verdade? Se é desse jeito mesmo ou não? Eu acho, dessa questão de tudo que é diferente que tem lá, essa questão, claro, de hábitos, tanto de higiene, alimentação, a gente consegue trazer um pouquinho para cá, que a gente conhece que é totalmente diferente lá também, religião, a questão do hinduísmo e tal, mas eu acho que o que me deixou mais impactado com a Índia, já que a gente está falando do que a gente chama mais diferentão, assim, é que, primeiro, essa imagem que as pessoas têm no Brasil de que Índia é Osho, de que Índia não sei o quê, não é isso. Na verdade, eu cheguei à conclusão que as pessoas lá na Índia, ela tem esse momento de refúgio, para sair da loucura que é lá, porque a Índia, na verdade, é totalmente o contrário disso, né? A Índia é caótica, é barulhenta, gente, é 1,3 bi, já deve estar na época era 1,2, é um caldeirão, assim. Então, é tudo menos tranquilo, sabe? Eu acho que o tranquilo lá é o espaço de refúgio, assim. Então, as pessoas que estão indo lá pensando em se refugiar, não acham nada contra. Vai, é a tua experiência, mas você não vai ver exatamente o que é viver na Índia, né? Segundo o que eu imagino dessa passagem por lá. E, na verdade, o que eu fiquei mais impressionada mesmo com a Índia foi a questão do choque com a visão ocidental da unidade, que é o eu, né? A gente aqui é tudo o eu, né? É o que eu quero fazer, a minha liberdade, eu sou o dono da minha vida e tal. E lá, isso é completamente inverídico, assim, eles estão amarrados voluntariamente ou historicamente, tradicionalmente, em tantas coisas que esse eu é muito pequeno perto dessas coisas, sabe? Então, por exemplo, a questão da família, assim, a unidade lá é a família. Por isso que pra gente essa questão de casamento arranjado é absurdo, e a minha liberdade do eu e tal pra eles é... Eu cheguei a conversar com algumas garotas sobre isso, e elas falaram que, na verdade, elas acham ótimo, porque desenvolve ela de pensar coisas, e o mais importante é a família estar tranquila, mas você vê que elas realmente acham isso, assim, não é? Ah, eu gostaria que fosse diferente, sabe? Então, quebrou muito esses paradigmas de pensar que só o jeito da gente pensar está correto, sabe? Ou sei lá, aqui a gente natural comer carne de vaca. Lá eles acham a gente tão bárbaros quanto a gente acha bárbaro quem mata cachorro para comer, sabe? Então, assim, é tudo muito inversão de valor. Tipo, o polo, tudo que você entendeu da vida, lá te abre para a perspectiva de que não, na verdade, pode nada ser do jeito que você achava. Acho que essa é a principal herança, assim, que eu peguei de lá. Eu me lembro, Deb, que um debate muito recorrente que havia nas vésperas da sua ida
motivado por algumas sequências de notícias muito tristes, era a questão do estupro coletivo. E aí vieram amigas suas te alertar e te perguntar: Débora, você não fica insegura com relação a esse assunto? E aí você levantou uma série de dados estatísticos para mostrar que estamos num país muito mais perigoso para mulheres do que a Índia, e que o preço que você pagava para cuidar da sua segurança por lá, que era usar uma determinada roupa, era muito pequeno em detrimento do preço que se paga aqui. Queria que você contasse um pouco para a gente, especialmente porque agora a gente fala tanto também em mulheres viajando sozinhas. Ali em 2014 a gente já tinha esse debate, mas agora eu vejo que cada dia esse debate se aprofunda mais, né? Assim, a primeira coisa, né, que eu acho que é importante trazer de premissa, não é que eu concorde e ache certo a submissão e a questão de mulher ser subjugada lá, não é isso. Por outro lado, eu entendo assim que eu estou indo para um país que não é o meu país, que eu quero ver este país, a realidade deste país, eu tenho que respeitar a cultura desse país. Então, essa premissa posta, assim, eu me disponibilizei lá, ver aquilo e viver aquilo, e é verdade, assim, especialmente no norte, né, da Índia, Rajastão, aqueles lados ali ainda que é bastante tradicional, tem sim essa questão muito séria da mulher, de não poder olhar para o olho do cara, que isso quer dizer alguma coisa, tem um viés muito forte em relação a isso. Mas é interessante que eu percebi que, respeitados esses códigos, assim, é claro, nunca me coloquei também assim nessa situação de estar de noite no ônibus sozinha, porque a gente não sabe onde pode evoluir e tal. Mas a minha sensação é que, como turista, na posição de turista em que eu estava, branca e tudo, não me senti ameaçada em nenhum momento, respeitando X códigos lá. Não estar sozinha à noite na rua, de programar com antecedência os lugares onde eu ia, para não ficar perguntando tanta coisa e tal. E tudo isso, assim, deu super certo, sabe? Eu peguei algumas dicas aqui também com pessoas indianas que me passaram algumas dicas e me senti super respeitada. E outra coisa que eu acho interessante de falar também sobre a Índia é que o limite me pareceu muito flexível, às vezes não dá para você entender exatamente o que está acontecendo entre a questão de assédio que pode existir em ser mulher e a curiosidade natural que eles têm com estrangeiros. Às vezes, no começo, quando eu não sabia dosar, me sentia até grossa, assim, que as pessoas vinham querer conversar, e aí você começa a ver que é homens e mulheres, na verdade. Todo mundo quer vir perto de você, quer vir tirar uma foto e tal. Então, demora até um pouco mesmo, não é muito fácil de perceber essa diferença, mas eles são muito queridos, muito, eles querem estar perto, querem saber da sua vida, querem saber por que você está lá sozinha, cadê seu marido, onde você trabalha, quanto você ganha, e aí chega um momento que você começa a ficar, assim, divertida com essas perguntas, realmente é muito maravilhoso, e não tem em nenhum outro lugar, tá? Nepal tá fazendo fronteira ali, em tese, poderia ter uma semelhança, assim, cultural, não tem nada a ver, nem o Sri Lanka também, a Índia é muito única, assim, sabe, nesse aspecto. Então, acho que essa é a minha dica, você ter os seus cuidados, mas ao mesmo tempo se abrir para essa afetividade e para esse calor, né, que os indianos têm, só que, né, com cuidadinho de perceber, assim, né, quando está indo. Você esteve em 30 lugares na Índia, né? Dentre eles Calcutá, que tem um texto maravilhoso seu falando sobre Calcutá, por ser um celeiro das artes, por ser exatamente um dos primeiros lugares onde você chegou e não se sentiu atração, né? Conta pra gente um pouquinho desses recantos, desses lugares especiais que ficaram guardados na sua memória, no seu coração. O norte da Índia é maravilhoso, na parte ali que tem a divisa com a China, né, que é Ladakh, né, uma região montanhosa maravilhosa ali, e vai bastante aventureiro lá, então é quase um Nepal ali de cultura, eles estão bem acostumados a receber, e uma cultura quase tibetana ali, super tranquilo. O Rajastão eu achei bem intenso, essa parte assim de convivência, então foge um pouco ao tema que a gente está nessa questão. Calcutá, como você bem disse, é um ótimo lugar para isso. E conforme você vai descendo para o sul da Índia, vai ficando cada vez mais moderno, assim, o trato, assim. Inclusive, por isso que o pessoal fala, né, que Kerala é considerada referência em desenvolvimento e tal. Mas dali, em Mumbai já é outro clima. Quanto mais você vai descendo ali rumo ao Sri Lanka, Hampi, super recomendo, é linda também a cidade, um pouco mais
sul, centro-sul. Ai, eu suspiro. Foi na Índia que você dormiu no deserto? Foi, foi lá. Como foi isso, Débora? Na verdade, vou falar aqui uma coisa que tem que ser dita sobre essa viagem. Essa viagem, assim, claro, sempre temos esse ímpeto de querer conhecer lugares novos e descobrir lugares novos e tudo mais, mas tem uma grande fonte inspiradora para essa viagem. Tem nome e sobrenome, aliás, 2 nomes e sobrenomes, que era a Raquel Verano e o então marido dela, que agora esqueci o nome do rapaz, que era fotógrafo, que eles tinham feito essa viagem, não igual, mas claro, parecida, para Ásia, cobrindo a Ásia, e saiu numa edição especial de revista de bordo, creio que foi da TAM, se eu não me engano. Tem até hoje a revista guardada porque ela foi assim muito. E eu lembro que eu peguei aquela revista, eu li aquilo, eu falei, meu Deus, é isso. E essa ideia de dormir no deserto, na verdade, veio dessa experiência que eles tiveram, assim como algumas outras ideias também que tiveram, tipo o festival de Pushkar, que eu era absolutamente um negócio que eu queria de qualquer jeito, a Feira dos Camelos, né? Tem bastante inspiração nessa matéria deles, assim. Então, tinha visto, achado incrível, maravilhoso, meu Deus, uma noite no deserto na Índia, e aí fui atrás, saber onde, como é que se dava isso, como é que funcionava. E realmente cara, só não foi melhor. Eu vou te falar que não foi melhor, porque realmente, como mulher sozinha, eu tava quebrando a regra, né? Eu sei que eu tava num grupo de turista, mas aí, na verdade, os turistas que estavam meio de casal foram meio para outros cantos, assim, e na verdade sobrou eu meio com staff indiano, assim, né? Homens, claro, né? Então, não que era por causa da Índia, mas como você está em um país diferente, não conhece a cultura, está no meio do deserto, com pessoas desconhecidas, a gente fica um pouquinho preocupada sendo mulher, né? Acho que isso aconteceria em qualquer lugar, mas foi maravilhoso. Na parte que eu já vi que estava, né, tranquilo e consegui relaxar, foi incrível, assim, foi bem legal essa experiência. Recomendo a todo mundo. Acho que a gente também precisa falar sobre comida, Débora, porque é inevitável. É muito comum a gente ouvir aqui as pessoas falando, adoro comida indiana, não sei o quê. E é muito comum também quem vai para a Índia falar assim, a comida indiana daqui não tem nada a ver com a comida indiana de lá, mas isso é comum com qualquer outra culinária do mundo, né? Ah, o sushi com cream cheese nunca vai existir no Japão e tal. Enfim. Sushi com cream cheese, realmente, acho que não tem. Enfim, como é que é para comer lá na Índia? E se você estiver acompanhando o Big Brother, o Projota, ele conseguiria enfrentar esse problema? Ai, Murilo, só você pra me fazer rir essa hora. Ai, muito bom. Tá, eu acho que eu tenho que começar também com um disclaimer sobre a experiência alimentícia na Índia, que foi uma grande transformação para mim, que foi lá que eu virei vegetariana e sou até hoje, né? Ah, foi? Foi lá. Então, assim, só também para explicar que não foi estar na Índia só foi esse processo, que na verdade eu sou do interior, convivi muito com roça, animal e tal, e para mim sempre foi muito, eu tinha que não associar para não sofrer, que aqueles bichos que a gente vivia na chácara e que as vacas tinham nome, que a gente convivia, era aquele bicho que a gente comia na verdade, sabe? Porque para mim já era meio bárbaro pensar nisso, só que eu preferia não pensar. E aí, chegando lá, é aquele momento que você está aberto para tudo, você está, novas experiências, sentidos aguçados e tal. E aí, lá na Índia, as vacas, né, por serem sagradas e não serem mortas e tal, elas têm uma relação muito diferente com os humanos. Elas têm uma relação quase cachorro, assim, com humanos, né? As vacas brasileiras, elas são assustadas de natureza, assim. Elas são bravas, arredias, difícil ter uma vaca tranquila. E lá, você tá andando na rua, de repente tá parada numa loja, vem uma vaca coçar a cabeça em você, assim, sabe? Ah, Débora, só uma pausa. Eu tenho uma amiga que esteve na Índia e ela falou que a vaca julgava ela. E, e que a vaca mandava ela, assim, a vaca ficou olhando para a cara dela assim, ó. Fica, fica. Querida, sai da minha frente que eu quero passar. É. E ela não saiu, aí a vaca foi e deu uma cabeçada nela. Ela estava sendo insolente com a tradição local, sua amiga.
É. Menina, mas assim, eu vi vaca assistindo TV na sala com a família, na porta, assim, eu vi tanta coisa lá com a relação deles com vaca, é uma coisa muito louca, né, pra gente, assim. É cachorro, assim, né, lógico, não no nível sagrado, mas no nível convivência, assim. Entra na loja, fica lá na loja, enfim, é muito doido. Aí, adiantando um pouco essa parte, é isso, assim, eu comecei a ter esse sentimento mais próximo com os animais, eu falei, não, realmente parei. Isso posto, o resto da culinária, aí já vou trazer outra informação que os puristas ficarão em choque. Tirando a ardência das pimentas, que lá o pessoal caga o pau mesmo na ardência das pimentas e tal, eu acho que, comparado com alguns pratos aqui de Brasília, tem algumas coisas bastante parecidas. Aí é só você pedir para chuchar a pimenta que vai ficar muito parecido, assim, sabe? Para nós, aí eu já vou falar a certa dificuldade que eu tive. Gosto muito de comer comida condimentada, apimentada e tal, não sei o que. Só que como pra gente não é comum, eu tenho problema de azia, de gastrite e tal, você começar a fazer isso todo dia, você vai destruindo o seu estômago, né? Então, assim, comia, amava, a comida em todo lugar era maravilhosa, muita comida vegetariana, muita opção, só que às vezes tinha que ir para um lado mais ocidental, assim, senão não dava conta. Mas maravilhoso, saborosíssima, muita opção, e o legal de lá é que é tipo no Brasil, cada região tem sua comida típica, então você nunca tá cansado de comer outra coisa. Sabe? O rajastão é aquela comida mais com molho, com gravy, assim, mais pesadão, molho, né, montado, vermelhão. Mais para o sul tem aquela tradição mais daquele do talhe, né? Desculpa se eu estiver falando errado o nome, mas é aquela que vem na folha de bananeira, que vem um pouquinho de comida em cada coisa. Então, eu achei, nossa, comida maravilhosa. Mas, quem for fresco, Projota, Projota, acho que ia ter dificuldade. Vamos dar um pequeno guia para quem tiver a fim de conhecer a Índia. Por onde você recomendaria que se chegasse? Por onde você recomendaria que a pessoa andasse? E o que é imperdível, o que não é experiência obrigatória na Índia? Primeira dica, se você puder, pelo menos tentar passar um mês, assim, sabe, gente? Pega um mês inteiro de férias e vai para lá passar, não vai corrido, assim, sabe? Eu conheci várias pessoas que foram com tempo curto de férias, passaram 2 dias, eu sabia que já ia ter pouco tempo de férias e de descanso, porque não é descanso, né? Assim. Aí já é a segunda dica, assim, quem está indo com a Índia com o objetivo de descansar, espairecer, também não vá, sabe? Vai para Tailândia, vai até para o Vietnã, que é mais tranquilo e tal. A Índia é experiência de vida e tal. Eu acho que uma outra dica também que eu recomendaria muito é evitar bolhas assim de agência de turismo. Eu nem sei se deve existir, né, para dar conta da demanda de quem quer conhecer, assim. Mas vai por conta, faz a sua programação, vai por conta, viver aquilo por conta, porque às vezes eu via ônibus em excursão, trazendo, levando o pessoal só para ver os pontos turísticos, e eu acho que aí já explica um pouco da pergunta que você queria me falar. O que é imperdível na Índia? É o povo indiano. É a vida acontecendo na rua da Índia. Essa é a graça. Tá, nunca deixe de ir ao Taj Mahal. Jamais. Assim, Agra é uma cidade que não é maravilhosa. É uma cidade que é feita em torno do Taj Mahal. Mas tem que ir. Tem que ir. Varanasi, que é uma cidade, assim, também muito peculiar, né? Que eu achei super interessante. A própria experiência do Rajastão, que é aquela Índia ainda das mulheres que usam, né, a vestimenta toda como uma coisa do dia a dia delas, assim, coisa que a gente acha que só vem em filme, e não, na verdade, é daquele jeito mesmo. Para mim, o que eu mais gosto hoje é ter um pequeno mosaico de tantos lugares diferentes para mim, que é essa grande Índia que eu sei hoje. Então, quem tiver condições, passar mais tempo por conta própria, vendo lugares diferentes na Índia. Assim. Você ficou entre outubro e janeiro na Índia. Foi um período que o clima estava ok ou estava muito. Porque também eu acho que vale o alerta das monções, né? Que é um clima muito diferente do que a gente tem aqui e pode acabar estragando alguma possibilidade de experiência ao ar livre, né? Já que chove excessivamente ou fica aquele calor extremamente úmido. Eu lembro que, inclusive, o fato dessa época ser uma época muito cheia de festivais, eu não cheguei ao Holi, que é o que motivou, né, esse vídeo, mas fui no Diwali, fui no do Sera, fui em Pushkar, que é a Feira de Camelos, então eu imagino que quando está acontecendo muitos eventos ao ar livre, é justamente quando não chove lá, né? E realmente, eu não me recordo disso, mas recordo de um calor, assim, medonho,
calor, calor, nossa senhora, calor, assim, calor, calor. E a gente, né, todo coberto, né, usando tal. Mas aí a minha sugestão é tentar levar essas roupas de esportista, essas blusas de manga longa, assim, que são ventiladinhas, assim, e tal, que aí você não sofre tanto. Mas calor, nossa. Débora, Mundolândia tá no ar, né? Então, vira e mexe, você posta alguma coisa lá, né? Eu posto pouco, é porque eu tenho que ter um respeito pelo blog, porque eu sinto que esse blog representa um momento da minha vida. Mas quando eu achava alguma coisa interessante, queria comentar, eu postei algumas poucas coisas lá, mas estou guardando esse blog primeiro como diário, online, porque eu não quero esquecer disso, eu quero que ele fique para sempre. E, assim, falando honestamente, eu penso ainda que um dia tem mais uma viagem grande reservada, assim, no futuro. Não agora, né, pandemia, trabalho, tudo, mas eu tenho plano de algum dia lá na frente fazer uma grande viagem de novo que seja o Mundolândia 2. Aí deixa ele lá. Então tá chegando até aqui nesse vídeo, pode correr lá no mundolândia.com, porque é uma das coisas mais lindas de viagem que você pode ter acesso, viu, meu caro espectador? Nossa, eu que agradeço a gentileza. Obrigada por ter voltado lá, pelo papo, tudo. Obrigado pelo papo e até uma próxima. Até mais, obrigada, Murilo. Tchau, gente! Mais uma vez, falta de aviso não foi, porque eu avisei que a prosa ia ser sensacional, não avisei. Então, ó, aproveita essa tela final aqui e vai curtindo outros conteúdos aqui deste canal. Tem vídeos novos de segunda a sexta, vale sempre lembrar. Você pode se inscrever dando uma dedada aí na minha carota, nesta bolota no meio da tela. Um beijo, fui!